Bem-vindo! Neste tutorial, iremos fazer aqui um exercício prático para fazermos com que um objeto esférico ele crie uma trajetória e emita partículas nesse processo de animação dela aqui na nossa área espacial. Vamos usar dois recursos, que é um com o uso do modificador de curvas e o outro com efeito de partículas para criar essa animação básica. Iniciando o processo, nós vamos aqui selecionar o cubo com o botão direito do mouse, vou clicar a tecla X, clico em Delete e apago o objeto aqui da minha área. Onde há o cursor, eu vou clicar agora Shift A, eu abro o menu de aditivos de objetos e vou buscar um objeto mesh do tipo UV-esfera. E com a minha UV-esfera aqui já adicionada à minha área de trabalho, eu posso observar aqui na parte superior esquerda que a visão que eu tenho da minha área aqui é a visão de perspectiva de usuário. Vou mudá-la, clicando aqui em View, clicando na opção Top, que é a vista de cima, e vou também me utilizar da vista denominada ortogonal. Então eu posso usar a tecla 5 para alternar entre a visão e com o meu objeto UV-esfera selecionado, eu vou vir aqui naquela janela Outline, que é onde há os objetos que compõem a minha área de trabalho discriminados. Eu vou ver que aqui, olha, eu tenho a esfera, justamente a que está selecionado, numa cor mais clara, e vou clicar aqui com o botão esquerdo no olhinho para tirá-la da visão aí da minha área. Com isso eu oculto o objeto, posso ver o meu cursor, e aqui onde há o meu cursor, eu vou digitar Shift A e vou adicionar o objeto NURBS dessa vez, que é uma curva. Então eu venho aqui em curva e escolho a opção NURBS Curve. Vocês vão ver que foi adicionado esse objeto, eu vou aproximar com o zoom do mouse, que é o botão do meio, e o meu objeto está aqui, já colocado na minha área de trabalho. Para eu poder fazer o manuseio dessa curva, eu preciso sair do modo de objeto, clicando nessa janelinha aqui de modos e selecionando a curva, entro aqui no Edit Mode, eu vou perceber que aquela minha linha curva, ela se transformou aqui numa linha em forma de um espinhal. Tá? E existe selecionado os pontos de âncoras, que são os pontos que vão permitir fazer a maleabilidade dessa curva que eu criei aqui no modo de objeto. Estando aqui no modo de edição, para eu poder fazer com que essas pontas da NURBS Curve, uma fique aqui justamente nesse ponto âncora, e a do lado de cá fique aqui nesse ponto âncora, eu tenho que vir aqui na guia de propriedades, que é o menu da barra lateral direita, no ícone de objetos, que representa aí as minhas curvas, que é esses dois pontinhos com esse traçado aqui, eu vou clicar e vou procurar uma guia denominada Active Spline. Essa guia aqui, ela vai me permitir eu vim aqui na opção Endpoint, clicar marcando essa caixinha onde tem a letra U e eu faço o deslocamento das duas extremidades da minha NURBS Curve em cada ponto de âncora extremo aqui do seu articulador. Para melhorar agora, eu vou fazer uma rotação dessa linha que aqui está no sentido dessa coordenada, que é a seta vermelha, que é a coordenada do eixo X. E eu uso aquele recurso de rotação, que é a letra R, a tecla X, que representa o eixo, e 90, que é o grau de deslocamento que eu quero dar à minha linha. Eu vou observar que eu estou vendo aqui agora a curva como se estivesse vendo de cima. Eu vejo as espinhais da minha linha. Para posicionar essa curva justamente aqui onde está o meu cursor, que é bem no centro, eu vou segurar com o botão esquerdo a setinha verde, que é a coordenada Y, e arrastá-lo para que fique bem aqui no centro. Tendo já feito essa modificação de deslocamento, eu vou mudar minha visão
que é a visão de cima ortogonal para a visão de frente ortogonal. Eu clico aqui na opção Front, ou uso a tecla 1 do meu teclado numérico. Eu posso ver agora a minha Nurbis Curve como se estivesse vendo de frente. Vou selecionar com o botão esquerdo do mouse e a seta azul, que é a coordenada espacial Z, segurar com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastá-lo para que ela fique mais ou menos nesse ponto. Então aqui eu tenho a linha que será a linha de trajetória do meu objeto esférico que eu coloquei anteriormente. Vamos agora então vir aqui no menu Outline, que é a janela que fica aqui nessa parte superior direita. Onde eu tenho a esfera, eu vou clicar e vou clicar no olhinho para que ela reapareça aqui na minha área de trabalho. Vou sair do modo de edição, vindo aqui na janela de modos e entrando no modo objeto. Aqui no modo objeto, com a minha esfera selecionada, eu vou clicar a tecla S de escala, vou diminuir. E tendo feito esse procedimento, com a minha esfera selecionada, eu vou aplicar a ela um modificador, que é o modificador de curvas. Eu clico aqui no ícone em forma de uma chave inglesa, onde eu tenho o ADD Modifier, eu clico e escolho a opção Curve. E aqui, com o meu objeto, eu farei agora a vinculação desse meu objeto a essa curva que eu adicionei anteriormente. Eu venho aqui na caixa de propriedades do modificador, aqui nessa guia denominada Object, eu vou clicar com o botão esquerdo, eu abro a caixinha e eu vou observar que existe aquela Nurbis Curve que eu criei anteriormente e clico sobre ela. Com isso, eu desloco o meu objeto aqui do centro para o início da minha curva, que é a curva Nurbis. Vamos fazer agora um teste para saber como ficou essa vinculação do meu objeto esférico com a Nurbis Curve. Se eu segurar aqui na coordenada espacial X, que é essa seta vermelha, com o botão esquerdo do mouse pressionado, e arrastá-lo para a direita, eu tenho a trajetória do meu objeto esférico sendo feita de forma seguindo o passo da curva Nurbis que eu criei. Vamos voltar para o passo 0, e agora eu farei uma animação básica do meu objeto. Antes disso, eu vou dar para ele um smooth com a minha esfera selecionada para suavizar a sua malha e vou aplicar uma coloração inicial nesse objeto, clicando aqui no ícone de materiais, clico em New e aqui eu posso adicionar uma cor qualquer a esse objeto. Escolherei uma cor, clicando aqui em Diffuse, nessa caixinha com o botão esquerdo, uma cor amarela e um amarelo bem claro. Darei para ela uma força de emissão para dar mais claridade ao objeto. Criado esse procedimento de coloração do meu objeto, com os objetos criados aqui e atrelados um ao outro, eu vou fazer agora a animação básica de movimentação de trajetória desse objeto esférico na linha que é a linha de curva Nurbis. Eu vou me utilizar da timeline que fica aqui na parte inferior, onde eu tenho aqui 250 frames iniciais. Eu vou vir aqui nessa caixinha Start, eu vou manter 1 e End eu vou diminuir o valor para 200. Com isso, eu permito trabalhar apenas com 200 frames aqui na minha timeline. Então, aqui onde está esse ponto inicial, eu vou clicar a tecla I com o meu cursor aqui na área espacial. Eu abro o menu de inserção de keyframe e vou utilizar a opção Lock Rot Scale, clicando com o botão esquerdo. E agora eu vou clicar no último frame da minha linha de animação, que é o 200. Eu vou observar que eu criei um primeiro quadro aqui no frame 1. E aqui no frame 200, a minha tarja verde veio. Eu vou fazer agora o deslocamento, segurando aqui a minha coordenada X, que é a seta vermelha, e trazendo o meu objeto esférico até esse ponto aqui. Vou então, com o cursor aqui na área espacial, clicar a tecla I, abre-se o menu Insert Keyframe e novamente vou utilizar a opção Lock Rot Scale. Com isso eu já fiz uma animação básica aqui da minha modelagem. Vou vir aqui na
caixa player da minha timeline, voltar para o frame número 1 e vou dar uma animação. Posso usar o Alt+A, posso vir aqui, clicar e vou ver o meu objeto já fazendo aqui a sua animação, se utilizando da trajetória da curva para criar o efeito. Feito esse procedimento, nós vamos agora atribuir ao objeto esférico um efeito de partículas, selecionando com o botão direito do mouse e vamos aqui na caixa que tem o ícone de partícula, que são as 4 estrelinhas que aqui está, abrir a caixa de propriedades e adicionar um efeito de partícula a esse objeto. Tendo clicado em New, já apareceu aqui o efeito Particle System. Eu vou manter o tipo no formato Emitter. Eu tenho ainda a opção de fazer no formato de cabelos ou pelos, mas eu não quero, vai ser de emissão. Aqui eu tenho um número de partículas que esse objeto vai emitir. Aqui o início que ele vai começar a emitir as partículas e o final. Então eu vou aproveitar os 200 frames aí da minha linha de animação lá embaixo. Vocês vão observar que aqui no quadro de animação, que é na timeline, existe uma linha vermelha agora, que vai ser a linha representando a emissão das partículas. Vem do frame 1 ao frame 200, conforme observado aqui. Para o lifetime, eu vou dar aqui a possibilidade de que essas partículas tenham vida até o frame 190. Vou mudar nessa opção Emit From para a opção Volume. E aqui nessa segunda caixinha eu vou usar o efeito Random, que é a emissão randomizada. Vou vir aqui na guia denominada Field Weights. Vocês vão observar que eu tenho aqui embaixo uma guia. Eu vou buscar em Effector Group a opção Gravity, que significa gravidade. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse na caixinha e vou botar o valor 0, ou seja, nossa partícula ela vai ficar sendo emitida sem gravidade. Quando dermos a animação básica aqui para ver como é que está a emissão das partículas, nós vamos ver as partículas sendo emitidas dessa forma aí pelo objeto. Vamos voltar ao passo 0. Vamos dar menos velocidade à emissão das partículas, vindo aqui na guia denominada Velocity, onde eu tenho o Emitter Geometry. Eu venho aqui em Normal, clico e vou dar um valor 0.3 e dou Enter. Dou a animação novamente e eu tenho as minhas partículas saindo de forma mais lenta. Para melhorar mais ainda esse efeito de partículas, nós vamos voltar para o passo 0 e vamos dar um maior número de partículas aqui emitidas. Vamos botar o valor de 5.000 partículas. E vamos dar a animação novamente e vamos ver muito mais partículas sendo emitidas e o nosso objeto aí criando esse efeito em sua trajetória. Vamos agora fazer o efeito de animação, criando a condição de transformar essa partícula em pequenos objetos sólidos. Se nós dermos aqui o Alt+A de animação, dermos um F12, nós veremos uma animação basicamente em forma de um ralo de luz. Vou dar o ESC aqui para sair. Isso porque aqui nessa guia, onde eu tenho o Render, a opção que eu estou utilizando, eu estou dando condições de utilizar formato ralo de luz. Então vamos ver como é que a gente faz esse efeito, fazendo com que essa luz seja transformada em pequenos objetos esféricos. Como eu tenho aqui a utilização dessa primeira camada para fazer a minha cena principal, eu vou vir aqui na caixa de seleção de camadas, que fica aqui na parte inferior, vou clicar aqui em uma outra camada qualquer, e quando eu clico aqui, eu vou para uma outra camada aqui na minha área. Vou adicionar um objeto esférico. Vou clicar Shift+A e vou em Mesh utilizar uma Icosphere. Vou dar uma tecla S para diminuir um pouquinho o formato dessa Icosphere. Vou utilizar-me de uma cor para ela, clicando aqui na barra lateral direita, no ícone de material, clico em New, e vou botar uma cor inicial aqui para essa partícula, na cor laranja. E agora eu vou voltar para a camada número 1. Clico aqui no seletor de camadas, na primeira camada, volto
a minha área principal e vou fazer o atrelamento dessas partículas que anteriormente tinham um formato de halo para a sua transformação para pequenos objetos naquele formato de icosfera. Vamos ver como é que a gente faz isso. Com o objeto esférico selecionado, clico no ícone de efeitos físicos, seleciono o objeto, repare que as propriedades já existem. Eu vou vir aqui, onde eu tenho o halo, eu tenho aqui a informação, eu vou mudar para Object. Eu abro essa guia aqui, onde eu tenho essa caixinha com o objeto cubo aqui, que determina qual o tipo de objeto que eu transformarei as minhas partículas. Eu clico nessa caixinha com o botão esquerdo e eu vou observar que existe o elemento, mesmo estando na camada número 6 do nosso seletor de camadas, eu tenho aqui a icosfera fazendo parte aqui entre os itens dispostos aí para fazer o efeito. Quando eu clico, eu faço com que essas partículas se transformem agora em objetos no formato de pequenas icosferas. O que eu irei fazer dessa vez é selecionar o frame número 1, clicando aqui na minha timeline, e farei a animação de cores desse objeto emissor aqui. Então aqui no frame número 1, a cor que eu vou manter do meu objeto é uma cor amarela. Então eu venho aqui no ícone de propriedades, selecionando o objeto esférico. Eu tenho as propriedades dele, vocês podem perceber que está na cor amarela. Eu vou clicar nessa caixinha de Fuse com o botão direito e eu tenho aqui a opção de inserir um quadro frame de cores. Clico com o botão esquerdo e aqui eu criei uma animação de cores no frame número 1. Vou então vir aqui para o frame número 90. Eu vou selecionar novamente o objeto esférico e vou aqui na caixa de cores dele de propriedades, clicar com o botão esquerdo e vou modificar essa cor para uma cor roxa. Vou encostar o cursor na caixinha de Fuse de cores, clicar o botão direito e vou inserir o segundo quadro de cores, clicando em Insert Keyframes. Aqui no frame 160, encostar o cursor na caixinha de Fuse de cores, clicar com o botão esquerdo, escolher uma cor verde, vou encostar novamente o cursor aqui na caixinha, clicar com o botão direito e inserir um terceiro quadro, Insert Keyframes. E daqui para aqui, no último quadro, eu vou utilizar-me desse objeto para selecioná-lo, o objeto esférico, clicar na sua caixa de cores, vou escolher um preto para o objeto, clicar aqui fora, vou encostar o cursor na caixa de Fuse de cores, clicar o botão direito e inserir o último keyframe aqui da animação de cores. Quando eu retornar agora para observar minha animação, Alt+A, eu vou ver o meu objeto, ele vai emitindo as partículas na medida que ele vai fazendo a sua trajetória e ao mesmo tempo ele vai mudando a sua cor, porque eu criei o efeito de cores na linha de animação, fazendo com que o objeto esférico ele vá alternando as cores em determinados momentos. E voltando ao nosso frame número 0, nós vamos agora fazer um efeito nas partículas, selecionando o objeto esférico novamente. Nós vamos entrar aqui na guia de partículas e vou criar uma animação do tamanho dessas partículas. Então repare que aqui onde eu botei em render o objeto Icosphere para ser o objeto partícula, eu tenho uma caixa denominada size, que é o tamanho do objeto que irá aparecer durante o processo de emissão da partícula. Então eu manterei esse efeito com 0.05, do quadro 0 até o quadro 160. Então o que é que eu tenho que fazer? Aqui no frame número 1, eu vou encostar o cursor na caixinha size, clicar o botão direito e vou inserir um quadro frame, dando o tamanho dessa partícula em 0.05. Clicarei aqui no frame 140. Aqui no size, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou alterar esse valor para 0.02 e vou dar o Enter. Vocês vão observar que as minhas partículas diminuem o tamanho aqui. E gravarei esse efeito aqui, clicando com o botão
direito do mouse sobre a caixa Size, inserindo o segundo quadro Frame. E aqui no último frame, que é o frame 190, eu clicarei nessa caixinha novamente com o botão esquerdo do mouse e botarei um valor 0.001 e darei o Enter. Vocês vão ver que minhas partículas elas somem quase que aos nossos olhos. E vou aqui com o botão direito do mouse e o cursor em cima da caixinha Size, clicar com o botão direito e inserir o último quadro frame das partículas. Vamos ver então como é que vai ser esse processo agora de visualização. Quando eu der o Alt A, eu vou ver o meu objeto se deslocando através aí do espaço, as minhas partículas sendo emitidas, o meu objeto mudando a cor e ao mesmo tempo o tamanho das minhas partículas irem se degradando na medida em que o objeto vai chegando à finalização da sua trajetória. Concluindo o final aqui da nossa animação, repare que a nossa partícula se degrada no momento que ela anda na trajetória. Nós vamos iniciar o passo 0 e vamos agora fazer a nossa animação do vídeo. E a animação eu posso vir aqui nesse ícone em forma de uma câmera fotográfica, que é a guia denominada Render. Eu tenho a opção de fazer só a cena, que é a fotografia, ou tenho a opção de fazer animação. Antes de clicar em animação, eu venho aqui em Dimensions, vou clicar nessa caixinha Presets, que são as configurações, e uso a configuração aqui que eu desejar para fazer o efeito. Eu vou usar a padrão QHD 720. Tendo já essas especificações, que é o que eu utilizo aí no YouTube, eu vou vir aqui na guia denominada Guia de Saída, que é a Output. Vocês podem ver aqui embaixo. Eu tenho aqui a opção de clicar nessa caixinha, escolher um diretório onde eu queira gravar a minha animação. Aqui eu vou dar um nome e vou dar partículas. E aqui nessa caixinha eu vou clicar, pode ser que o seu venha com PNG, vocês alteram para AVI JPEG, onde eu posso fazer a animação de vídeo. Vou clicar aqui em RGB e vou manter o Quality aqui com 100%. Tendo feito essas transformações, eu volto aqui para a parte superior. Vou vir aqui na guia Mundo, clicar nesse ícone aqui, que é o World. E aqui onde eu tenho o Horizon Color, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou colocar o meu fundo como se fosse uma cor totalmente preta. E vou clicar em Animation. Quando eu clicar aqui, o meu computador, a depender da capacidade de processamento, eu posso esperar alguns segundos ou até mesmo alguns minutos para que o processo de animação decorra aqui na minha área de trabalho. Aqui onde eu tenho frame 9, frame 10, frame 11, é justamente o procedimento dessa tarja verde que está criando os seus quadros de animação, vai chegar até o frame 200 e quando finalizar, nós voltamos aqui para concluir o nosso tutorial. E aqui já chegando nos últimos quadros de animação, que é o frame 198, já estamos no 199 e vamos já para o frame 200, que é o último quadro. Vamos aguardar a conclusão do vídeo, automaticamente aparece. Para nós observarmos o nosso trabalho, nós vamos vir aqui nessa guia denominada Render. Vamos usar o Player Rendered Animation, que é a execução da animação renderizada, ou podemos utilizar a tecla Ctrl mais F11 para fazer o mesmo efeito. Vamos aguardar carregar o vídeo e aqui ele é executado desde o seu passo inicial. Vocês podem perceber que foi criada a animação básica aí do nosso vídeo. Vou dar o ESC aqui para sair. Então, pessoal, esse é um recurso bem simples e prático para que vocês possam utilizar aí na simulação aí de trajetórias de objetos, de criação de efeitos com fogos de artifício. Então vocês podem utilizar essa ideia e utilizar esses recursos para fazer efeitos especiais aí, bem interessantes, com partículas e o modificador curve e um objeto qualquer aqui na área principal.
Até o próximo tutorial, espero que tenha sido bem proveitoso e até mais.